fazendo quinzenalmente por conta mesmo do trabalho, de algumas coisas, mas eu vou sempre acompanhando à distância. Às vezes peço desculpas por não ser tão ativa às vezes no grupo, mas é que a vida às vezes nos cobra tanto, né? E a gente acaba não dando conta, mas tenho certeza que os sentimentos, né, os melhores sentimentos, eu sempre direciono para todos vocês, né? Aqueles que muitas vezes pedem algum auxílio, ou até aqueles que cogitam muitas vezes abandonar, os que resolvem voltar, né? É muito bom a gente ver isso, né? Aqueles que vão se encontrando. A minha família é professora, fisioterapeuta, dá aula de faculdade, está habilitada para passar aula. Então, assim, sempre dá borboletas no estômago, tá? Então, se eu gaguejar, mesmo já tendo um pouquinho aí de experiência, sempre dá quando a gente vai falar com um público diferente, um tema diferente, tá? Então, já peço desculpas pelas gafes que possam acontecer, né? Falar de outras coisas é muito fácil, né? A gente consegue desenvolver os temas com muita facilidade. E aí a gente se vê muitas vezes na hora de escrever no caderno de temas, tem coisas que a gente fala, eu não consigo desenvolver, falar a respeito disso. Porque quando a gente começa a se colocar mesmo como um aprendiz, como alguém que está aqui para aprender mesmo os caminhos do Cristo, da missão que Ele nos deixou, então muitas vezes é difícil, que você percebe que você também está, todos estamos em constante evolução, mas às vezes é difícil, a gente se sente incapaz, às vezes a gente se sente inferiorizado em relação ao que o colega muitas vezes expõe, ou na leitura, a gente se cobra por não ter tido tempo de ler o livro. Eu já estive ainda muito tempo no lugar de vocês e às vezes as correrias da vida me faziam refletir e falar, nossa, né, que vergonha. Mas era tão bom de que quando o expositor chega, né, e vem falar sobre o tema, depois a gente acaba com o tempo lendo para complementar. A gente vê que assim, né, Jesus, ele é bom o tempo inteiro. É o nosso melhor amigo, é o nosso professor, ele está sempre conosco. E esses ensinamentos são maravilhosos. Aí o Alex me convidou, né, para fazer a aula e ele me permitiu escolher o tema que eu queria. E eu escolhi, né, 2 temas, vou dar 2 aulas aí para vocês, que me chamaram muito a atenção. E essa foi uma delas, que depois no final eu vou perguntar para vocês se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu tive. Vamos ver. Então eu vou falar para vocês hoje sobre a fraternidade essênia. Então assim, meu livro é um pouquinho diferente do de vocês, que é um pouquinho mais antigo, né? Mas o conteúdo ele é o mesmo, tá? E vocês já ouviram falar, antes de ler o livro, acho que muitos fizeram a leitura, né, previamente, mas quem não fez também, já ouviram falar dos essênios? Já? O que vocês lembram dos essênios? O que traz para vocês quando vocês pensam a respeito disso? Qual a primeira visão, né, antes desse ensino espírita que vocês tinham em relação aos essênios? Vocês se recordavam disso? Nas passagens bíblicas, às vezes de outras religiões que as pessoas migram, vocês chegaram a lembrar, conseguem trazer na mente o que faziam os essênios? Vocês lembram disso? Alguém? Eu confesso que não. Eu vi na 5ª série. Na 5ª série? O professor de história falava muito dos essênios, foram umas 4 aulas. Mas eu não lembro o conteúdo, só fiquei com o nome, palavra, né, o nome. E terapeutas. Quando eu entrei no espiritismo, que aí eu já ouvi falar disso. Pois é. Então é algo assim que fica vago, né? Pode falar. Eu devo ter visto alguma coisa assim em algum desses programas de Discovery, né? Discovery, pode ser. Tem, eu adoro ver esses documentários, são legais, né? Talvez algum filme que falasse, contasse a história do Cristo, né? Mas é algo assim que a gente mais ouviu, eu guardava muito na minha vida assim, falar dos fariseus, né? Tudo, os fariseus, eu ouvia muito falar, mas dos essênios eu não lembrava de jeito nenhum. E aí quando chegou a aula, eu, nossa, né? Identifiquei muito, e antes de eu dar o spoiler do final, então vamos lá. Né? Então, não né, nessa altura aqui, no desenvolver do curso, já não é mais, digamos que, uma novidade para todos, o quanto Cristo ele teve que se adaptar para estar aqui neste mundo, né?
Então eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvi a respeito disso, algumas pessoas falavam e refletiam dessa forma, né? É um espírito tão grandioso que ele teve que diminuir essa essência, né, aos poucos, e se lapidando para se fazer presente aqui para nós, para nos auxiliar e para nos trazer esses ensinamentos. E aí esse capítulo do livro, ele fala, né, que o Cristo, ele não deu esse passo sozinho, ele não veio para cá sozinho, a missão dele era única, né? Então ali fala que é uma imortal missão sacrificial, porque ele é o nosso governador planetário e ele veio encarnar como Jesus de Nazaré. E não foi sozinho. Então, outros espíritos de muita luz tiveram também a missão de vir preparar este terreno para ele ou de auxiliá-lo no processo. Num determinado momento da vida, então ele teve a mãe, né, que o concebeu e que cuidou dele enquanto bebê, enquanto criança, a sua família, primos. Tiveram muitas pessoas envolvidas e que, para nós, né, como ele é o protagonista, a gente sempre vê só, né, a história de Jesus. Todos os filmes retratam isso. Então se fala muito pouco dos essênios. A gente ouve falar muito de um, que nós vamos falar daqui a pouquinho dele, mas muita gente não tinha conhecimento que ele era um essênio e o que de fato faziam os essênios, né? Então eu gosto muito de imagem, né? Eu estava comentando até de que eu gosto muito de mostrar que eu acho que não só, às vezes palavra é cansativo, mas a imagem muitas vezes acaba fazendo essa junção e a gente consegue futuramente lembrar dessa passagem, né? Então olha só, um dos essênios, deixa eu vir para cá, não queria ficar na frente de todo mundo, né? Então um dos essênios, muito conhecido, quem vocês acham que é? Então, João Batista, ele era, né, da ordem dos essênios. Então, ele teve esse destino, né, de vir antes de Jesus e fazer, então, toda essa passagem, todo esse preparo. Ele estudou e ele descia para pregar e também para batizar, né, trazer à luz a vida dessas pessoas. E aí ele foi abençoado para poder então também fazer o batismo para o Cristo, né? Que tem aquela passagem que quando ele, né, reconhece o Cristo e ele se diz não, né, capaz, né, que ele na realidade deveria estar ali no lugar do Cristo e ser batizado e não fazer isso pelo Cristo, pela grandiosidade do Cristo. E ele ali, então, João Batista era um dos essênios. E o que a gente conhece também de João Batista? A história da passagem também, que conta ali das pregações dele. Ele nos parece uma pessoa, nos filmes que nós vimos, nas passagens bíblicas, muito ríspida, não parece? Muitas vezes ele não parece até, assim, grosseiro. Mas, Renata, a primeira coisa que me vem na cabeça, quando você falou de preparar, é uma passagem que eu vi em um desses filmes, que Maria vai visitar Isabel, né, de João Batista, porque elas são primas, alguma coisa assim. Sim. E eles se reconhecem nos úteros das mães. Isso até arrepia. É uma passagem, eu não sei se realmente está romantizado, mas é algo que quer demonstrar esse reconhecimento espiritual dos dois. Sim. Que até, se eu não me engano, Isabel não tinha comentado que estava grávida, mas Sim. Maria já sabia, porque Maria o anjo já sabia, tinha. Maria já sente aquilo. Isso. E já tem esse reconhecimento de que João já sabia que, parece que Maria nem, não sei se ela já estava lá. Ela não estava ainda. Ele já reconhece. Sim. Que o Jesus vinha. Então, assim, eles têm uma diferença de idade, ele era um pouco mais velho, né? E a história toda nós vimos aqui já nas passagens, né? Que já foram citadas anteriormente, mas é bem isso mesmo. É como espíritos afins se reconhecessem, né? Então, ali já sabia que encarnaria um espírito, digamos que de uma grande escala através de Maria. Bom, aí onde viviam os essênios, né? Então eu estava falando dessa rispidez e até eu tinha a impressão de falar, nossa, mas alguns filmes retratam o João Batista, ele parecia até
uma pessoa meio desequilibrada, né? Que ele vai e ele anda de uma forma, né? Demonstra ele uma pessoa como se, como eu posso dizer, me lembra um pouco, ele falou dos documentários lá do The History, né? Que fala, da Discovery, parece aquele Largados e Pelados, né? Dá essa impressão, porque ele vivia todo sujo, mostra nos livros, com o perdão, né, da colocação, mas é verdade. Aquelas peles rústicas. Peles rústicas, sujo de lama, né, os cabelos desgrenhados, barbudo. Os filmes retratam muito dessa forma, né? A gente vê, parece uma pessoa hoje chamado de um indigente até. Né? Então a gente não consegue entender a grandiosidade daquele espírito e da missão que ele tinha. E aí, estudando, né, o livro, aí eu descobri que temos não só, lógico, aqui no Redentor tem uma passagem, um capítulo falando a respeito, mas existem alguns livros que não sempre são espíritas, são livros que contam a história dos essênios. Então é interessante depois, né, tá lá na minha lista de livros que eu achei interessante para depois fazer a leitura que fala da história de Jesus com os essênios, então um livro inteiro falando a respeito, e um outro que fala somente dos essênios. Mas não é um livro espírita, ele está mais voltado assim, para algo histórico, mas com um cunho também religioso, tá? E aí ele fala então, né, que onde viviam esses essênios? Então eles viviam em montanhas, e eles eram responsáveis por manter ali, preservar e conservar algumas tradições e sabedorias dos seus ancestrais. Então desde da era de Moisés, né, já existiam alguns documentos, algumas escrituras que os essênios guardavam. E onde eles ficavam, né, nesses mosteiros? Na Palestina, lá na Fenícia e também em alguns montes árabes. Então tinham esses essênios, grupos diferentes, mas que faziam parte de uma mesma ordem, tá? E aí cita o livro de vocês, né, o livro ele cita alguns, que fala da fraternidade dos profetas brancos, que é de Atlântida, que fala que eles apoiaram, né, aos missionários Anfion e Antúlio. Aí eu falei, interessante, vou ver se eu acho uma imagem, né, para mostrar para o pessoal. Então, quando eu comecei a pesquisar algumas imagens, já mostrou algo no plano espiritual, fala de uma grande fraternidade branca. Então mostram espíritos afins de regiões diferentes que fazem parte dessa fraternidade, tá? Hoje no plano espiritual, né? Na época que eram encarnados. Fraternidade Cóbida, que é do Egito e lá da Mesopotâmia também, fala que eles apoiavam essas difusões das verdades espirituais. Então eles já estudavam, já começavam a entender que não era só o corpo físico, e já faziam todo um trabalho e cultuavam o ensinamento sobre essa temática, tá? E a fraternidade dos essênios, então, que ficava na Palestina, que estavam ali para apoiar Jesus. E aí vem aquela pergunta, né, que a gente sempre se fez em algum momento da vida. Você vê os filmes da história de Jesus, você vê Maria dando à luz, né, vê lá, né, os reis magos, e de repente já mostra Jesus adulto, não é? Fica aquela lacuna ali, e a gente fica sem entender. Vê, alguns filmes retratam até a infância, acho que tem um que coloca a infância de Jesus, é um filme até meio controverso, né? Meio polêmico, acho que a gente até já falou a respeito disso, né? Que mostra até Jesus como uma criança que também era arteira, né? Que mostra fazendo ali as artes com bichinhos e tudo mais, então foi um filme até meio que polêmico para a sua época e, lógico, né? As pessoas que são ligadas digamos que aos clãs religiosos, né, principalmente a Igreja Católica, ela não aprova isso. Mas é difícil, todo mundo só imagina dessa forma, mas ele esteve entre nós e viveu como um ser humano, né? Então é normal que ele também tenha sido uma criança que, eu imagino que uma criança muito curiosa, né, que também trazia toda essa carga, que apesar dele ter que se adaptar para estar aqui presente, ele trazia essa essência. Então, tem uma lacuna imensa, só fala aquela parte de que ele foi pregar, né, no templo, com 12 anos, mas e aí, né, de bebê aos 12 anos,
aí some e aí nós vamos ver Jesus só na vida adulta. E como a Igreja Católica tirou também alguns livros que ela acreditava que não era importante, né? Sim. A humanidade em si, talvez de Jesus não precisaria também essa parte, vamos dizer, ao nascer até os 12 anos, foi que ele não seria, talvez eles pensem assim, não seria importante para a humanidade saber, porque a essência, o ensinamento ele traz do perdão, do amor, de tudo, e estava sendo criança. Porque a gente consegue ver isso em crianças hoje, né? Você vê, às vezes uma criança ela começa a andar, ela começa a entender, se relacionar com as pessoas. Tem algumas crianças que são tão carinhosas, né? Que te vê, você se machuca, ela fica preocupada. Então eu começo a imaginar que Jesus fosse uma criança dessa forma, que já se preocupasse com a cura, com a dor do outro. Então a gente já começa a imaginar que tenha sido isso. Hoje a gente tem algumas crianças simples, né? É. E tem diferença, principalmente nós que somos mais velhos, né? Sim. E naquela época o jeito que nós brincava e apontava assim, sem dó. Zoava. Era o bullying, né? era O bullying. Mas era meio ruimzinho. Hoje as crianças. Ele aliviou, Então já não faz isso, né? Muitas vezes não faz isso. Talvez Jesus tivesse essa mesma linhagem de uma criança já preocupada com o amiguinho. Conforme estamos evoluindo, né? Então assim, a energia do planeta ela vai se modificando e aí espíritos mais evoluídos têm encarnado para nos auxiliar. Olha, eu começo a ver, eu vejo assim essa lacuna de uma outra forma, porque se a gente for pensar na origem dele, né, como filho de carpinteiro, então se a gente for ver os registros que a gente tem, ou ele estava interagindo com o pessoal do templo que iria registrar mesmo, agora, o restante da vida dele seria uma vida comum que dificilmente você teria um registro para ser passado para frente. Exato. Né? Então, a menos que você tenha informação do plano espiritual, você não vai ter isso em registro documentado. As pessoas, Jesus, se você colocasse nas escrituras que nem nós, roubar na deixa, Jesus era satélica, Né? não poderia, né? Eu acredito que sim, talvez fizeram uma síntese dos capítulos, das passagens mais importantes da vida dele, aquilo que realmente marcou a humanidade, né? No mais, ele foi uma criança, né? Normal. Tem um filme que chama Jovem Messias. Isso, é esse No mesmo. Jovem Messias mostra Jesus como uma criança diferenciada mesmo. Que ele não roubava laranja. Mas ele era uma criança diferenciada, isso mesmo. Eu estava tentando lembrar o nome do filme. Sublime Peregrino, do Ramatiz, ele conta algumas coisas do comportamento de Jesus. Ele fala que Jesus protegia os animais, até insetos, tirava as formigas da rua, Soltava os animais que estavam presos para ser sacrificados. brincava com as cobras. Diz que ele tinha amor por todas as criaturas. Então a gente acredita, né, que, né, como foi dito, talvez cada religião foi tirando, né, dessas escrituras aquilo que achava mais conveniente para poder orientar, direcionar a população, né, a humanidade naquela época. É o que a gente imagina. Perguntei passando uma vez, não sei se você já fizesse, matar formiga com agulha. Ai, que dó. Tentando espetar. Aí eu perguntei pra ela, você já fez isso? Ela, não, eu. Nossa, mas isso era tão normal. Só barata a gente E mata. ele tirava as formigas da rua pra ninguém pisar. Pensa. Nós temos muitos registros de Chico Xavier. Sim. Da infância, Sim, da adolescência, da Sim. vida da juventude e da vida adulta. exato. De Chico nós temos. Chico, ele relata quando escreveu, psicografou o livro Paulo Estevam, porque esse livro, Maravilhoso. esse livro foi ditado pelo próprio Paulo a Emanuel, que foi um médium intermediário, e que então ditado pelo Chico, porque a energia de Paulo, do Chico, que está encarnado, o fato de estar encarnado, havia uma diferença muito grande, não daria para ser direto. E o Chico fala que naquela parte que Paulo teve aquele contato na estrada de Damasco e viu a Jesus, né, como verdadeiro sol, o Chico, quando escrevia, ele se transportava para aquela cena. Então, ele fala que
Xavier, né, que embora seja um espírito muito evoluído, está muito distante de Jesus, sempre foi bondoso, em todas as fases da vida, generoso, protegia barata, né, inseto e tudo mais. Jesus não podia ser esse menino que ia na árvore pegar, roubar e fazer nada errado. Não. Com certeza que Com não. certeza, né? Agora, não tem registro. Sim. Porque quem é que ia ficar registrando? Não tinha. Exato, né? Só isso. Não tinha rede social também na época, né? Então ficou para trás, né? Então, né, voltando aos essênios, aí aqui, como vocês podem, deixa eu ver, né? Olha, eu peguei essa imagem aqui justamente mostrando esses montes, onde nessas cavernas eram os, vamos dizer assim, ficavam os templos essênios, né? As comunidades. Então, quando a gente vê algumas fotos antigas e algumas ruínas, alguns estudos arqueológicos mostram, né? Quando você entra nesses locais, são grandes templos, onde tinham divisões, onde as pessoas faziam moradias, onde havia cura, como se fossem hospitais assistenciais, né? Que os essênios praticavam também, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá bem? Então aqui, né, falando que eles viviam reclusos, como eu já comentei, que não há uma exatidão quanto ao censo populacional. Então não tem como falar, eram 500 naquela época, depois aumentou para 1000, não existe um censo, tá? Mais para frente, depois uma passagem cita que para fazer uma reunião, quando tinha algum problema em relação a alguém da comunidade, eles tinham que juntar pelo menos 100 para poder fazer como se fosse um julgamento do que fazer com essa pessoa que saiu, vamos dizer assim, né, da proposta da comunidade, da ordem essênica, tá? Aqui fala de grande influência entre os humildes, então a gente não ia achar os essênios dentre as grandes castas, né? Eles estavam ali para o povo e pelo povo. Eram considerados sábios e santos, eram possuidores também de altos poderes espirituais e eram herdeiros do verdadeiro conhecimento e ensinamentos mosaicos. Então, quando nos outros tempos, né, os fariseus, enfim, falavam sobre a lei de Moisés, então muitas vezes eles ficavam reclusos porque eles tinham em seu poder as escritas, eles sabiam que muitas vezes aquilo que era pregado não era o que de fato estava escrito. Então eles preferiam se isolar, né, do que entrar em conflito, porque isso não fazia parte da essência deles. Aí aqui até na imagem, eu também peguei mostrando em relação às vestes que eram de pessoas realmente humildes, né? Eles usavam muito, no outro slide acho que eu falo, usavam roupas brancas normalmente e as mais escuras para viagem, porque as estradas, né, não eram pavimentadas, eram tudo de terra, areia, então eles usavam as vestes mais escuras quando eles tinham que se deslocar. Então, uma das frases, né, em relação ao pensamento deles, eles diziam que as virtudes e a conduta reta dependiam da continência e do domínio das paixões inferiores. Então eles eram homens que realmente viviam para pregar, para cuidar, eles tinham esse espírito preparado para o outro, eles se desprendiam, digamos que das vicissitudes, das facilidades, do casamento, mas eles adotavam as crianças órfãos, eles cuidavam, mas eles não pensavam em casamento, eles realmente viviam como monges, enfim, como padres, eles viviam reclusos somente para o trabalho mesmo em prol das pessoas da comunidade. Então aqui fala, que eu já comentei das vestes, né, que brancas ou escuras. Eles também não carregavam nenhum pertence quando iam de um vilarejo para o outro, de uma cidade para outra, porque dentro da comunidade eles se intitulavam lá que era chamada de ordem, né? Então dentro da ordem existia uma hierarquia e tinham as pessoas que eram chamados, né, de os hospedeiros. Então em cada vilarejo, em cada cidade tinha alguém que fazia parte da ordem e que estava sempre pronto para poder então receber, acolher em sua casa um essênio. Por isso que eles não precisavam carregar
nada, né? Aquela história de viajar de malicuia não era com eles, né? Eles saíam literalmente com as vestes do corpo. Praticamente dependiam desses hospedeiros para tudo. E aí cita uma das cidades, né, das grandes cidades que tinham esses filiados, era Jericó. Jericó era uma cidade que tinha tanto pessoas da classe média quanto pobres. Então eles iam muito pelos pobres e também não deixavam de amparar as pessoas da classe média que necessitassem, né? Mas normalmente eram mais os pobres que os procuravam. E aí eu coloquei essa imagem aí que eu pesquisei desses locais que hospedavam, né? Desses hospedeiros. Então a gente imagina que fosse exatamente como está aí na imagem, né? Uma grande mesa, e aí as pessoas se reuniam e confraternizavam ali o alimento que tinha na casa, a água, o vinho, quem tivesse, né, compartilhava. Bom, os essênios, eles praticavam, nós estávamos dizendo aí no slide anterior que eles viviam para os pobres e pelos pobres, que eles praticavam então esse auxílio. Então, eles eram pessoas que praticavam a caridade e o amor ao próximo, tudo bem? Eles faziam um trabalho fora e dentro da ordem, tá? Os hábitos que eles tinham, eles não comiam carne e não tinham vícios, ou seja, eles não bebiam, eles não comiam a carne, eles não tinham, não procuravam, né? Como muitas vezes a gente vê nos filmes, já existiam as casas onde tinham, né? As prostitutas, nada disso. Eles eram pessoas mesmo focadas em cuidar do próximo, tá? Eles eram terapeutas dotados de faculdades psíquicas. No caso, esses que tinham essas habilidades, eles eram separados dos demais para fazer um trabalho à parte. Eles permaneciam na comunidade, mas eles faziam esse trabalho à parte para que eles tivessem uma facilidade nesse intercâmbio com o mundo espiritual, né? Para que eles recebessem mais influência, meditando, se isolando, para que tivesse essa conexão com o plano. E aí também, além disso, eles tinham essa inspiração para ter esses cuidados terapêuticos com as pessoas que os procuravam e necessitavam. Então eles tinham essa influência espiritual para a prática da medicina, tá? Existia também uma hierarquia que era por idade, por conhecimento e por virtudes morais também. Então a pessoa, ela não começava um essênio, né, que já, cheguei aqui hoje, é igual, né? Chegar uma pessoa aqui hoje, olha, eu quero participar da escola, né? Ela não chega aqui já dando passe, não é isso? Ela não chega aqui já dando uma aula, não existe todo um processo? Vocês passaram por quais fases até agora? Antes da escola a gente começa com o estudo do Evangelho, não é isso? Então o estudo do Evangelho que aí vira para a escola. Em alguns casos, a necessidade da pessoa é grande, já está ali na metade do caminho, ela consegue chegar e participar, mas é recomendado que ela estude, faça o acompanhamento, não é isso? E ficam as pessoas aqui para prestar as orientações caso esse irmão precise, não é isso? E na casa espírita, a gente está falando da escola, e na casa espírita, chega uma pessoa aqui em busca da assistência, ela é um assistido. Ela não é uma pessoa que já vai lá, eu sou assistido, mas hoje eu quero dar passe. É assim? Não existe toda uma regra? Tudo bem? Então a pessoa também, na classe aqui dos essênios, tinha que respeitar essa hierarquia. Então, conforme a idade, ela ia tendo acesso a outros ensinamentos e aí ela ia subindo com esses conhecimentos e também era avaliada em relação às virtudes, tá? O que são virtudes morais para vocês? Pegar a formiguinha e espetar tudo. Já não ia subir na classe ali dos essênios, né? Falar, olha, Pedro e o Alex. Caridade, paciência, abnegação. O que mais? Mas era criança, Deus pegou. Tá bom. Então, por exemplo, né? Caridade, paciência.
Então, uma pessoa que era impaciente, ela não poderia, por exemplo, estar lá para lidar, para receber, né, ali os necessitados, porque ela ainda não tinha lapidado essa questão de ser impaciente, de ser intolerante. Mas ela não era desprezada por esse motivo. Ela estava numa outra ação, observando aqueles que estavam mais adiantados, para que no dado momento ela chegasse nessa fase e apresentasse mais virtudes morais, né? Bom, aí fala da iniciação, né? De como é essa iniciação. Então, lá no primeiro ano, era proibido, então, fazia parte aí das regras deles, de que assim, eles não poderiam levar esse ensinamento que eles estavam tendo lá para o exterior. Eles não estavam aptos ainda a fazer isso, eles estavam no primeiro ano, tá? E aí, ao término, eles começavam a fazer parte de alguns atos coletivos. Estou começando a fazer algumas ligações aí, parecido com alguma coisa, tá? E aí, né, a partir daí, né, aí eles começam, né, então assim, a fazer parte de refeições em comum, tempos depois, tá? Mediante garantias de pureza, de retidão das ações, espírito de tolerância, e eles exigiam essa castidade probatória também. Vocês estão associando com alguma coisa? Tudo que a gente está falando desse primeiro ano aqui, da iniciação deles? Alguém? O que lembra vocês? Caminho de Jesus com os apóstolos e o que mais? O Espiritismo. Muito bem. Quem mais? A senhora está querendo falar? Tá abraçado ao livro aí? Tá pensando? O que mais? Fala, não. Pensa. Não tem certo e não tem errado, né, gente? A gente está aqui todo mundo para aprender. Cada dia a gente aprende um pouquinho. Ninguém é dono da verdade. Fiquem à vontade. E aí? Não deixa de parecer com a escola de aprendizes do Evangelho. Né? Então, não parece o que a gente está falando aqui? Então, eles tinham instrumentos nessa iniciação, como vocês estão tendo, como nós tivemos. Caderno de temas. A gente não está falando que quem começa, existe uma hierarquia para ir se lapidando? Então, a nossa escola, ela tem uma inspiração nos essênios. Começam a entender? Por exemplo, a gente já pode aqui estar aprendendo, falar dos passes, a gente pode sair lá na rua, olha, aprendi o que é passe, vem aqui, ponto ônibus, vou te dar um passe. Né? A gente faz isso? Não, a gente não sabe que tem que ser feito somente na casa espírita, mesmo depois no curso de passes, né? Quem faz o curso ou fez curso de médium, né? Pode qualquer momento, tá lá numa balada, vai, olha, tô vendo um amigo aqui do seu lado, vamos doutrinar ele aqui, ó. Fazendo essa obsessão. Nossa, eu achei que era um conjunto, é uma legião, né? Nossa, você tá bem acompanhado, né? Então assim, não dá pra fazer isso numa balada, não tem um lugar certo pra isso? A gente sai, né? Teve uma vez que a gente saiu, tô vendo um amigo, abafa, os caras vão pra abafa, né? A gente saiu uma vez assim, nossa, o que tá fazendo essa pessoa atrás do amigo? Aí depois, ixi, não tem ninguém aí não, depois a gente conversa a respeito disso. Daqui a pouco a gente chega na casa espírita, acontece isso. Aquela turma atrás. Né? Então, a gente vê a única pessoa que fez isso, tem um relato, né? Um espírito muito evoluído que fez isso foi Chico. Que o pai levou ele, não foi? Na casa lá de prostituição. E de repente começa a ouvir todo mundo rezando, né? Até a gente chegar lá, gente, então não, vamos deixar primeiro fazer na casa espírita, né? Não estamos ainda nesse nível, muito bem. Então, olha só, mais pra frente, quando for falando da escola, vocês também vão saber que vai ter um dado momento que vocês estarão no período probatório. Né? Por isso que tem essa semelhança com a prática dos ensinamentos dos essênios, né? Poxa, não é? Entenderam por que eu gostei muito dessa aula? E aí, né,
fala que servir a Deus, então isso era a frase deles, né? Os ensinamentos deles: servir a Deus, observar a justiça entre os homens e jamais prejudicar o próximo sob qualquer pretexto, apoiar firmemente os que observavam as leis e de agir sempre com a boa fé e bondade, sobretudo em relação aos dependentes e servos, porque o poder vem somente de Deus, diziam eles. Não é lindo? Não é isso que a gente quer para a vida da gente? Não é isso que vocês estão trilhando, que todos nós estamos trilhando, porque estamos todos no mesmo caminho? Talvez um passinho um pouquinho mais à frente, não vou dizer nem passo, às vezes centímetros, o outro milímetros, mas estamos todos nesse caminho, não estamos? E aí que me veio na memória de Menezes, Chico, Marta Teresa de Calcutá, Nandus. Mas vai voltando. Francisco de Não é? Assis, Gandhi, Francisco né? de Assis, que Francisco de lembra muito Assis. essa trajetória também, que os franciscanos tinham toda essa coisa de se afastar do mundo, de Se abster. despir das vestes, né, da matéria, e se preocupar com aquilo que de fato é valioso, né? Os tesouros que não são deste mundo, mas sim que nos conduzem aí ao plano realmente espiritual, um plano mais elevado, né? Então, é lindo, não é? Sou fã, pode me chamar para dar essa aula de novo. Na outra turma. Transgressões graves, né? Exigiam reuniões, que é o que eu estava comentando anteriormente, com a presença de pelo menos 100 membros adultos. Então isso nos faz refletir que se pelo menos 100 membros adultos, então nos faz refletir que devessem ser assim, uma população numerosa, mas não se tem a quantidade. Pois a condenação, ela implicava no declínio das fileiras da ordem, podendo o transgressor retornar após duras e longas expiações e purificações físicas e morais, né? Então, a pessoa ela estava seguindo um caminho onde, por algum motivo, ela se desviou, e aí fala que ela teve essa transgressão e, dependendo dela, ela teria que passar por purificações físicas e morais. E na vida não é assim? Todo mundo veio aqui por amor? Todo mundo? Tem aqueles que vieram por amor, não tem? Mas grande maioria de nós, a gente não tem que passar pelo perrengue? Não tem? Tá tropeçando na vida até em formiga de capacete, não é? As coisas dão tão assim, né? E aí a gente vem. Então, Mas não é amor isso? Oi? Isso não é amor? Amorador? Amorador? Amor-ador. Amorador? E aí? Vocês acham? Necessidade. Por necessidade. Às vezes a gente não é assim, tá vindo bonitinho, fazendo tratamento na casa espírita e fala, tô bom, né? Eita, que agora eu vou fazer né? Vou dar uma afastada, já tô bom, já vou fazer outra coisa. Até a aula. Né? Tão bom que eu tô. Aí é tão bom o negócio que a gente começa a dar aula, começa a ajudar na escola, né? E aí, de repente, a pessoa fala, ixi, a minha vida tá top, vou largar. Já deu, né? Vou mudar, vou fazer outra coisa na vida, vou mudar de cidade. E lá não tem nem vai atrás, né? Não tem nenhum centro espírita que seja da Aliança. Aí agora a Aliança tem em todo lugar, já não tem mais essa desculpa. Tem até fora do Brasil, né? Tem. Então, ó, né? Não tem essa desculpa. Mas isso acontece com a gente está se sentindo bem, já tomei os passes, tudo mais. Ah, não preciso mais na casa espírita. Vou a outra semana. Aí a outra semana, tá chovendo, tá forte, não vou não, tô cansada, né? Aí vou a outra, aí a outra, chegou visita, né? E aí a vida começa a nos levar por esse caminho, nos desviando, não é? E aí a gente também não toma aí essas lambadas aí da vida que nos traz de volta. Então assim, nós também passamos por esse julgamento, mas esse julgamento é espiritual. Mas esse julgamento é um julgamento de amor, que muitas vezes usa isso como ferramenta para nos colocar nesse caminho, nos conduzir novamente ao caminho da verdade e da vida, que é o amor, os ensinamentos do Cristo, não é? Então assim, lá era de uma forma
forma diferente. Assim como foi lá para Moisés, não foi algo mais pesado, não teve o castigo, não vagaram os 40 anos, não foi? Era a mesma situação lá. Hoje, olha como é diferente, a gente manda o WhatsApp, falar, você tá bem? Você tá sumida, né? Estamos com saudade. E aí a dor é o alerta de que algo é errado, né? Pois é, e aí tem sempre o espírito amigo que fala assim, amiga, será que não é por causa, né? Precisa voltar na casa espírita, era bom fazer um passe, não tem? Tá fazendo acompanhamento? Tá fazendo evangelho em casa? Vibrações, tá fazendo? Então assim, de uma forma diferente, nós estamos passando pela mesma situação. Tudo bem? Alguém discorda? Todo mundo pensou nisso? Fala, nossa, aconteceu comigo, não é? Tá vendo? Por isso que eu gostei. Tem um pensamento contrário, né? Ah, não fala nada não. Não precisa ir não. Não vai. Fica aquele lado negativo, né? Fica. Não querendo falar pra pessoa, ir na casa, ir pra escola, e aí onde entra também a nossa responsabilidade. Sim. Eu, graças a Deus, eu posso confessar, eu não vim para o Curitiba pela vida. Tá vendo? Mesmo fazendo aquilo com a formiga? Eu vim porque eu não conhecia Somos... E quando eu entrei a primeira vez na casa, eu lembro até hoje, tá lá, e aí eu falei, é isso que eu estou procurando. E comecei a estudar. Eu comecei a frequentar o espiritismo foi por amor ao meu marido. Fui para paquerar ele numa casa espírita e acabei me afinizando, lógico, né? Mas foi por amor também. Mas né? A gente era jovem na época. Hoje eu tenho 25, eu estava acho que com 15 na época. Então assim, né? Foi um jeito, né? A gente percebe que assim, cada um individualmente é colocado uma prova, uma ferramenta para nos testar, ou então aquele negócio que fica cutucando ali, ó, vai lá. De repente você está sentado no ponto do ônibus, você acha um panfletinho da casa espírita, né? Aí você está vendo televisão, começa a passar hoje, né? Na sessão da tarde, vai passar Nosso Lar. Você fala, nossa, né? Aí você está andando na rua e você vê uma pessoa lendo, você olha o livro espírita, né? Você fala, que coisa, quantos sinais, né? Então assim, os sinais eles vão se apresentando para as pessoas de forma diferente, através de nós mesmos, através dos nossos familiares, enfim, né? Vai sendo colocado aí no nosso caminho. Muito bem. E aí, naquela época, né? Então fazia parte dos ensinamentos, para eles, né? Então era assim, Deus era a figura máxima e Moisés. A hierarquia era dessa forma para eles. Deus acima de tudo, abaixo dele somente os ensinamentos de Moisés. E aí fala que para eles ele já tinha essa visão de que o corpo físico, né, o corpo orgânico, ele era destrutível, que eles não tinham que se apegar à matéria. E fala que eles já tinham essa reflexão de almas individuais, imortais e indestrutíveis. Eles já viam os seres como as almas como centelhas divinas, partes ali de Deus, e que em algum momento retornariam para Ele. Nós já não tivemos essa aula? Não tivemos aqui na escola? Pois é. E eles já pregavam e ensinavam naquela época. Após a morte, as almas piedosas uniam-se às esferas felizes e as ímpias relegadas às regiões infernais. Então nós estamos falando do quê? Das colônias espirituais e do umbral, da crosta, né? De esferas diferentes. Eles já pregavam isso nos ensinamentos, já fazia parte dos estudos dele. Percebem? Como nós somos ali, com os essênios? Será que a gente não estava lá, não? Vai saber, né? Vai ver, a gente criticou eles. O que esses caras ficam fazendo aí nesse morro, né? Fica aí nesses buracos. Estava lá nos fariseus, né? Esse João Batista encardido. Aí tá aqui agora, Tá aqui dando passe. né? Tá aqui dando paz, fazendo o que João Batista fazia, né? Só não, né? Damos a água fluida, não batizamos, mas dando ali a água fluida. Se serve de consolo, não
ó, não estão morando em caverna. Tá vendo? Olha lá, tem ônibus na porta, trem, eles saíam andando. Eles saíam andando por aí, né? Não tinha tênis bom, né? E eles faziam aí essas lutas, iam atrás desses vilarejos, acolher as pessoas e estudavam tudo isso para poder então amparar e acolher as pessoas como nós hoje fazemos. Então, aqui alguns essênios, né, que nós temos aqui conhecimento, que é João Batista, José de Arimateia, Nicodemos e a própria família de Jesus. Eles eram essênios. Então, talvez por isso que nós não tenhamos tantos relatos ali de Jesus, porque assim, desde o momento ali no seio familiar, ele já estava aprendendo. Lógico, ele estava com tudo aquilo que ele trouxe, toda a carga, né, que ele já tinha. E aí, ele já começou a ter os ensinamentos ali da comunidade, da ordem dos essênios. Tudo bem? Bom, e aí fala, né, que nas primeiras décadas após o Calvário, né, lá no Monte Calvário, então eles ficavam, né, nos mosteiros, essênicos. Eles exerciam esse trabalho ininterrupto na organização ali para acolher juntamente. Estava acontecendo os apóstolos indo para o mundo, né, propagar aí a palavra do Cristo, os ensinamentos. Estava nascendo ali o cristianismo. E os essênios também estavam fazendo esse trabalho árduo, incessante, na assistência e na terapêutica dos necessitados, assim como Jesus fez. Jesus também não curava a todas as pessoas, os essênios também praticavam. Eles cooperaram também na difusão do cristianismo, como eu já comentei, só que eles foram aos poucos extinguindo essas raízes deles, tá? Essas atividades, porque elas foram se fundindo ao cristianismo. Então passaram a ser conhecidos como cristãos e não mais como essênios. Isso fala que até o extermínio da nação judaica em 117 depois de Cristo. Mas aí eu não coloquei aqui uma passagem, depois que eu me dei conta, que antes, né, dessa extinção, desse extermínio, então tiveram, eles apoiaram também, eles foram apoiadores, assim como foram apoiadores dos chamados nazarenos e também dos ibionitas. A última atitude pública tomada pelos essênios teve lugar lá no ano 105, reconhecendo o profeta Euxai como chefe. Depois, correndo o tempo, está aí na página 69, tá? Correndo o tempo, veio a elevação do suposto Messias Bar Kocheba, tá? Cada nome, né? A revolta geral, aí houve uma revolta geral, né, contra os romanos, e aí acabou culminando então na exterminação do povo judaico em toda a Palestina e em todas as províncias romanas, tá? Depois desse último ato que tiveram dos essênios. E aí dizem que eles ficavam muito próximos ali, esses montes eram muito próximos ao mar, ao Mar Vermelho não, meu Deus, Mar Morto, perdão, ao Mar Morto. E aí recentemente não, o pessoal já tem encontrado, já tem algum tempo, e a todo momento estão surgindo novas evidências. Então, aqui tem até uma imagem lá da internet desses manuscritos do Mar Morto. Então ali contam, né, trazem essas tradições religiosas que foram elaboradas lá na época de Moisés e também conservadas por seu discípulo Essen. E após essa revolta que houve aí dos essênios, elas acabaram sendo escondidas nessas grutas que nós vimos as imagens, dentro de montanhas, e estão sendo descobertas recentemente. Assim também como evangelhos, né, estão sendo descobertos, a cada dia eles fazem escavações e vêm à tona, né, partes da história. Eu acredito, né, como espíritas que somos, que tudo tem seu tempo. E quando é o momento certo da revelação, né, tudo vem à tona para que a gente tenha conhecimento. Nós já estamos mais preparados para entender e ouvir tudo isso.
Imagine se essa aula que nós estamos tendo aqui agora era assim abertamente, a porta aberta, quem passa na rua, né? Vê, a casa está aqui aberta para receber a todos. Era assim no tempo de Cristo? Era nos subterrâneos. Olha lá, eles se escondiam nas grutas, nos subterrâneos, né? E por tanto tempo foi assim. Todo mundo falava abertamente numa rede social, tinha essa, eu sou espírita. Todo mundo tinha medo de falar, vergonha que era espírita, porque aí o pessoal ia falar, você é do atabaque, né? Então, isso que eu ia falar agora, até hoje, quem é do atabaque ainda é visto. É visto dessa forma. Tem que ficar no subterrâneo. As pessoas ficam julgando. E todas as religiões têm pessoas boas e pessoas ruins, né? Como eu comentei, né, que eu entrei no espiritismo, não foi pelos ensinamentos de Kardec. Eu comecei na Umbanda. A minha família é umbandista, né? Na época eles chamavam de Umbanda Branca. Eu estava no meu serviço e a cara falou assim, e aí, Pai de Santo? Eu falei, pai, eu sou, mas meu assim, é Deus tem Né? E eu lembro que eu estava fazendo magistério. E aí eu pedi emprestado para a menina um caderno. Vocês acreditam que ela riscou o nome dela? Com medo que eu ia pegar o caderno dela e ia fazer macumba porque tinha o nome dela. Então, olha, né, como as pessoas até hoje são, né, naquela época faz tanto tempo, né, eu tinha 18 anos, foi há 10 anos, faz tanto tempo isso, mas olha como era o pensamento, né, a gente não estava na época lá do Cristo, ainda somos perseguidos, os umbandistas, as pessoas que também seguem candomblé, também os evangélicos são perseguidos, os católicos, enfim, ainda existe, né, esse preconceito, mas naquela época era muito pior, né? Eu lembro até da passagem, né, do Chico, que ele falou que o nome dele, né, que olha, né, foi para a revista lá, o Cruzeiro, e aí Emmanuel fala para ele, né, que bom, né, porque o Cristo foi para a cruz, você só foi citado ali no Cruzeiro, Cristo foi para a cruz. Então, são tantos ensinamentos, são tantas coisas, tem tantas evidências, né? O quanto a gente pode melhorar, o quanto a gente pode crescer, assim como os essênios praticaram e fizeram, estamos todos aqui também nesse mesmo caminho, né? E aí, tem um outro capítulo, que eu não sei se era para falar dele, mas eu falei. Eu fiz um resuminho só falando mesmo, que fala dos essênios e Jesus. Que tem um capítulo, o dos essênios é o 13, é o 14, fala de como eram os costumes da época, mas a gente já falou aqui de como era a divisão dos templos, aí por isso que eu não trouxe. E lá no capítulo 15, ele fala, né, sobre os essênios e Jesus. Então ele fala um pouquinho já de tudo que a gente comentou, de que eles estavam aqui para trilhar, para compartilhar os conhecimentos com Jesus, e vocês, como eu, devem acreditar que Jesus também já compartilhava muitos conhecimentos com eles, né? Eu acredito que fosse uma troca, assim como nós fazemos uma troca aqui hoje, e olha que nós somos ainda espíritos inferiores, imagine Jesus com a bagagem, com as inspirações, nós temos algumas inspirações que nós recebemos, imagine Jesus, o espírito do quilate, né? Da luz que era, se ele já mesmo, o tanto que ele se diminuiu, vamos assim dizer, para estar aqui entre nós, ele não carregava, né? E aí fala que a juventude dele transcorreu normalmente em sua casa até o ano 23, quando José faleceu. E aí quando José desencarnou, ele passou então a assumir os deveres da casa. E aí nesse momento ele começou a sair um pouco mais, e ele fazia visitas aí constantemente aos essênios dos Montes Carmelo e Hermon. Essas eram as visitas mais frequentes que ele fazia. Tudo bem? Então tem uma pequena citação aí, dizendo de que foi uma infância, uma juventude, na realidade, normal, tá? Ouvindo tudo branquinho, né? Tá, né? E aí eu termino, né, a nossa aula com essa mensagem que eu vi, que é um trecho do livro O Caminho dos Essênios, que fala que sobre essa chama que existe dentro de todos nós, a qual chamamos de alma. Mas, como é que uma chama pode ficar doente, Zerá? Perguntei, arregalando os olhos. Ela fica doente
quando se afasta demais do fogo que a fez nascer. Guarda bem isso, Simão. Então, ela queima em vez de aquecer tudo o que toca. Que chama essa? É a centelha divina que todos nós temos, né? Porque somos filhos de um mesmo Pai e carregamos dentro de nós. E quanto mais nós cultivamos com o caminho do bem, essa luz, ela se intensifica e a gente consegue propagar para todos à nossa volta, né? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Alguém gostaria de ter Boa alguma aula. dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Não? Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela atenção de todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente.